A vida dos soldados romanos era cheia de desafios, e uma boa alimentação era fundamental para sustentar suas forças durante as marchas e batalhas. Por isso, durante as marchas, cada soldado romano tinha que carregar seus próprios suprimentos, suficientes para se alimentar por cerca de 3 dias. Esses alimentos eram escolhidos pela sua durabilidade e facilidade de transporte. Então vamos ver agora quais eram alguns desses alimentos. Primeiro, os grãos. Os grãos eram a base da alimentação de todos os romanos, inclusive dos soldados. A palavra latina frumento era geralmente usada para se referir a suprimentos de grãos. Os grãos representavam aproximadamente de 60 a 75% do peso das rações romanas. Normalmente, os soldados romanos comiam apenas trigo e evitavam a cevada, que era considerado um alimento inferior. Só que em situações de emergência, a cevada podia ser distribuída às tropas. Por exemplo, quando Pompeu cercou as tropas de César em Dirráquio, os soldados de César tiveram que comer cevada, assim como os homens de Otaviano durante a campanha na Dalmácia no ano 34 a.C. Já que a cevada era considerada um grão inferior, ela podia ser usada também como punição para os soldados. Por exemplo, quando uma unidade da legião era punida com o frumento mutato, ela perdia toda a carne da sua dieta e, em vez de comer rações de trigo, eles passavam a comer cevada. Como a cevada era geralmente usada para alimentar os cavalos e o gado da legião, isso humilhava e diminuía muito a moral dos soldados. Os soldados romanos também costumavam comer o bucellatum, que era um tipo de biscoito simples, feito apenas com farinha, sal e água. Ele era conhecido por ser muito duro e durável. Para garantir que não ficasse úmido, ele era assado 2 vezes em baixa temperatura. Isso o tornava perfeito para as condições difíceis das marchas e campanhas militares. Além de ser uma fonte rápida de energia, esse biscoito podia ser produzido em grandes quantidades. Segundo, a carne. A carne era uma parte importante da dieta dos soldados romanos e muitas vezes era obtida de 2 maneiras principais: através da caça nas florestas e pela retirada de animais domésticos da população local. Durante as campanhas militares, os soldados frequentemente se aventuravam nas florestas para caçar animais selvagens. Isso não apenas fornecia carne fresca para as tropas, mas também funcionava como um exercício de habilidade, sobrevivência e trabalho em equipe. A caça era especialmente vital em regiões onde o fornecimento de alimentos era escasso ou quando as rotas de abastecimento eram interrompidas. Além da caça, os soldados romanos também confiscavam animais domésticos da população local. Isso incluía gado e carne de porco, que eram levados para sustentar o exército durante as marchas e batalhas. Esse método de obtenção de alimentos era comum e frequentemente essencial para a manutenção das tropas em campanhas bem longas. Do ponto de vista dos responsáveis do abastecimento e muitas vezes dos próprios soldados, a carne de porco salgada era uma escolha favorita porque ela era barata e duradoura, ideal para longas jornadas e condições difíceis. Eles podiam consumir essa carne de várias formas: cozida, assada, transformada em linguiça, presunto ou até bacon. Além de ser uma fonte valiosa de carne, a gordura do porco também era usada para fabricar biscoitos. A carne de porco defumada ou salgada era especialmente importante durante as campanhas militares. Só que em situações de extrema emergência, os soldados romanos eram obrigados a se adaptar e consumir qualquer tipo de alimento disponível para sobreviver. E isso incluía a caça de todos os tipos de animais, incluindo veados e coelhos, que tinham a carne cozida para tornar ela mais comestível. Essas práticas eram realizadas apenas por necessidade, quando os suprimentos regulares se esgotavam e as circunstâncias exigiam medidas drásticas para a sobrevivência das tropas. Uma outra fonte de carne fresca para os soldados vinha dos rituais sacrificiais. O sacrifício de gado e outros animais era uma prática comum no exército. Antes de uma batalha, era costume realizar uma purificação do exército. E durante esse ritual, cada soldado participava do consumo dos animais sacrificados aos deuses. Parte desse ritual, conhecido como Suover Taurilha, envolvia a matança ritual de bois, ovelhas e porcos. Dependendo da nacionalidade também da maioria dos soldados, o comandante era responsável por fornecer um molho de peixe, também conhecido como garum. Esse molho era utilizado para dar sabor aos alimentos e era altamente valorizado por suas propriedades nutricionais e medicinais. Terceiro, leguminosas e frutas. As leguminosas, como feijão, lentilhas e ervilhas,
era uma fonte crucial de proteína, especialmente para os mais pobres durante a época romana. Há boas evidências de que esses alimentos eram uma parte regular da dieta militar. As leguminosas ajudavam a diversificar a alimentação e garantir a ingestão de nutrientes essenciais. Os vegetais, embora considerados um alimento mais simples e raramente mencionados nas fontes históricas, também desempenhavam um papel importante na dieta dos soldados romanos. Além disso, os vegetais podiam ser facilmente armazenados e transportados, tornando eles ideais para o exército em campanha. Esses alimentos eram econômicos e acessíveis, contribuindo para a sustentabilidade das provisões militares. As frutas, com seu alto teor nutricional e de açúcar, parecem ser um alimento ideal para um exército, especialmente porque podem ser secas e armazenadas. Só que elas raramente são mencionadas como parte da dieta militar antiga. Embora às vezes sejam encontradas em locais militares, não há muitas evidências de que elas fossem incluídas nas rações regulares dos soldados romanos. Um exemplo disso é fornecido por Políbio, que relata que Filipe V conseguiu um suprimento de figos para o seu exército durante a Segunda Guerra Macedônica contra Roma, mas isso ocorreu apenas quando seu exército estava passando por uma fome extrema. É quase certo que os militares romanos não incluíam frutas como parte das suas rações regulares. As frutas provavelmente eram vendidas pelos comerciantes diretamente aos soldados para complementar as rações do exército. Além disso, os soldados poderiam colher frutas por conta própria, quando disponível, para diversificar sua dieta e adicionar nutrientes à sua dieta. Quarto, o queijo. Os romanos consumiam queijo feito de leite de vaca, ovelha e cabra. Embora não seja amplamente mencionado em literatura ou documentos como o alimento padrão para os soldados, a História Augusta, que foi escrita por Suetônio, inclui o queijo como parte da dieta alimentar ao lado da carne de porco salgada e do vinho azedo. Além disso, espremedores de queijo foram encontrados em vários locais militares, sugerindo que as tropas fabricavam seu próprio queijo. Devido ao seu peso leve e facilidade de transporte, é muito provável que o queijo tenha constituído uma parte importante da dieta na campanha dos soldados romanos. Mesmo que haja escassez de referências específicas ao seu uso entre os soldados, a presença de equipamentos para a fabricação de queijo indica que isso era uma prática comum. O queijo não apenas fornecia uma fonte adicional de proteína e cálcio, mas também era uma opção durável e nutritiva para os soldados durante suas jornadas militares. Quinto, vinho e água. No geral, cada soldado romano carregava seu próprio odre de água ou um cantil de metal individual. Eles transportavam água em bolsas de couro, odres e garrafas ou vasos de madeira. Os locais dos acampamentos eram muitas vezes escolhidos com o abastecimento de água já em mente, e ao estabelecer o acampamento, a busca de água era extremamente importante. A coleta de água era uma tarefa comum atribuída a qualquer soldado disponível para ser encarregado e também não era uma especialidade. César registrou uma grande quantidade de operações logísticas das suas legiões e entre seus comentários ele frequentemente cita a disposição dos seus soldados enquanto forrageavam e enchiam seus odres de água. No geral, uma ou duas coortes eram despachadas para a fonte de água para encher os odres para as outras coortes que iriam realizar outras tarefas na montagem do acampamento. Esses soldados muitas vezes eram enviados para procurar suprimentos de água antes mesmo de chegarem à área para montar acampamento. O vinho também era uma parte integral da dieta dos soldados. Além de ser uma bebida prazerosa, o vinho era frequentemente diluído com água para purificá-la. Essa mistura tinha gosto de vinagre e era chamada de posca pelos soldados, servindo como um tipo de energético para eles. Além disso, eram adicionadas ervas e outras especiarias. Estudos recentes mostram que a posca era realmente bastante saudável. Cheia de antioxidantes e vitamina C, as sementes de coentro e outras ervas traziam benefícios à saúde e por ser bastante ácido, dando até um sabor azedo do vinagre, a posca matava as bactérias da água. Isso era muito importante ainda mais naquela época, tendo em vista que a água não era tão limpa e tratada como nos nossos dias. A posca era uma bebida desprezada pela classe alta, mas muito comum entre a classe baixa romana, sendo que seu uso se tornou padrão no exército a partir do terceiro século a.C. Isso acabou trazendo mais energia e aumentando o desempenho das tropas, tendo em vista que alguns tipos de bebidas alcoólicas poderiam afetar o estômago durante os combates e as marchas.
Sexto, sal e azeite. Assim como o termo frumento era mais usado para se referir aos grãos, os termos sibum e sibaria eram usados para se referir às provisões alimentares dos soldados como um todo. A sibaria era provavelmente dividida em 6 categorias principais: a carne, os vegetais, o queijo, o sal e o vinho azedo. Adicionalmente, as rações também podiam incluir o azeite. O sal tinha um papel fundamental na conservação da carne e de outros alimentos perecíveis. Os romanos utilizavam o sal para salgar carnes e isso prolongava sua durabilidade durante as campanhas militares. Além disso, existem diversas evidências literárias que documentam o uso extensivo do azeite pelo exército romano. O azeite era usado não apenas para cozinhar, mas também como parte essencial na preparação de alimentos e também na conservação de carnes e outros alimentos perecíveis. E a preparação de todos esses alimentos era feita dentro de um contubérnio, que era a menor unidade da legião romana, e era a atividade crucial para garantir que os soldados fossem bem alimentados durante suas campanhas. Cada contubérnio consistia em 8 soldados que compartilhavam uma barraca ou uma tenda durante as marchas e acampamentos. Esses soldados não apenas viviam juntos, mas também dividiam responsabilidades diárias, incluindo a preparação das refeições. Os soldados designados para a preparação das refeições dentro do contubérnio tinham várias responsabilidades, desde a coleta, preparação e distribuição igual dos alimentos para cada soldado. Geralmente, os soldados romanos faziam 2 refeições ao dia, uma pela manhã e uma à tarde, e eles podiam improvisar com os recursos disponíveis, garantindo assim que as necessidades alimentares da unidade fossem atendidas mesmo durante períodos de escassez ou de dificuldades logísticas. Então, se você gostou de saber mais sobre a alimentação dos soldados romanos, não esqueça de deixar um like nesse vídeo e de se inscrever no nosso canal. A gente se vê no próximo vídeo.